Qualquer estratégia de marketing, ela é muito grande, muito complexa e às vezes não dá para a gente investir em tudo de uma vez. A ideia da jornada do cliente é justamente a gente entender onde vale a pena investir agora. Oi, meu nome é Letícia e nos vídeos que eu fiz aqui, que eu postei aqui algumas semanas atrás sobre meu rebranding, eu falei rapidamente sobre a jornada do cliente. E falei lá que eu ia gravar um vídeo só para isso. Então estou aqui porque promessa é dívida. Vamos começar explicando o que é a jornada do cliente. É basicamente entender todo o caminho que um cliente faz, que um potencial cliente pode fazer, desde o momento que ele percebe que ele precisa de um serviço parecido com o seu, de um produto parecido com o seu, até o momento em que ele decide te contratar. Essa jornada, ou jornadas, na verdade, elas não são assim 100% precisas, 100% certinhas assim, mas elas dão uma ideia muito boa de quais são os pontos da sua estratégia de marketing que você tem que melhorar para conseguir atrair e facilitar esse caminho do cliente, desde o momento que ele te conhece, que ele conhece o problema dele, até ele resolver te contratar. Como tudo nessa vida, traçar a jornada do cliente fica cada vez mais fácil conforme você vai ganhando experiência. Tanto experiência traçando jornadas do cliente, quanto também conhecendo o seu cliente. Então, assim, se você quer fazer uma jornada bem precisa, é uma boa você fazer, assim, uma pequena mini entrevista com alguns dos seus clientes, ou então, sei lá, mandar um formulário para eles preencherem, para entender como que foi esse caminho que eles percorreram mesmo, até conhecer o seu produto, até resolver te contratar. Então, por onde eles te procuraram, sabe? Se eles receberam indicação, se eles vieram pelo Google, se eles vieram pelo Instagram, entender isso ajuda a traçar uma jornada cada vez mais precisa. E quanto mais precisa for essa jornada, melhor vai ser a sua estratégia de marketing. E é importante falar também que uma só empresa pode ter várias, quer dizer, com certeza, tem várias possíveis jornadas, elas podem se cruzar. Então, não é assim um caminho direto e simples e objetivo, não. Vou explicar um pouco mais pra frente. Eu vou ler aqui um exemplo de jornada do cliente para você entender melhor o que eu tô falando. Vamos supor aqui que sua cliente chama Marina. A Marina, ela pode te conhecer, uma das várias formas que ela pode te conhecer, é a partir de um post seu que uma amiga dela compartilhou nos stories. Isso pode acontecer, você provavelmente já conheceu vários perfis assim. Então você vai lá, faz um post X, um post mais compartilhável, uma pessoa compartilha nos stories dela e um tanto de gente vê. Uma dessas pessoas é a Marina. A Marina gostou daquele post, resolveu começar a te seguir, né? Entrou no seu perfil, viu ali, gostou do seu feed, gostou da sua bio, achou que fez sentido o seu conteúdo para ela e decidiu começar a te seguir. Aí ela viu um story que você publicou, talvez assim dos bastidores do seu serviço ou montando algum produto, uma caixa que você vai enviar. Ela viu aquilo ali, se interessou e resolveu te mandar uma DM para saber mais sobre o serviço. Na verdade, deixa eu mudar um pouquinho esse exemplo aqui para a jornada ficar um pouquinho mais complexa. A Marina não gosta de mandar DM. Ela gosta de ir no link da bio, ela é um pouco mais tímida. Então ela foi lá na sua bio, clicou no link para saber mais sobre o seu serviço. Preencheu lá, sei lá, um formulário que você tem, ou então caiu no seu site, te contratou. Tá vendo? Ela teve toda uma jornada do cliente. E por que entender essa possível jornada é importante? Porque a partir disso você consegue fazer algumas perguntas para saber se você está facilitando a vida da Marina. Então, por exemplo, ela te conheceu a partir de um post que uma amiga compartilhou, né? Você está fazendo posts compartilháveis? Você está deixando, sei lá, seu posicionamento claro? Posicionamento costuma ser um tipo de post compartilhável. Você está deixando seu posicionamento claro? Está fazendo aqueles posts mais de indireta que as pessoas sentem vontade de compartilhar? Isso é importante, porque se você não fizer isso, a Marina nunca vai te conhecer. Ou vai, tá, gente? Sem pânico também, sem extremismos aqui, porque existem outras formas da Marina te conhecer, a gente vai falar mais sobre isso. A gente supôs aqui também que a Marina viu um story seu sobre o seu trabalho, né, mostrando os bastidores, e isso despertou curiosidade. Será que você está mostrando os seus bastidores nos stories? Será que você está se mantendo presente no seu Instagram para lembrar a Marina que você existe, para fazer com que ela tenha curiosidade sobre o seu serviço? Então aí você começa a pensar nisso, assim. Prestar atenção nisso é importante porque você pode, por exemplo, perceber que não está aparecendo o suficiente no seu Instagram para lembrar as pessoas do seu serviço, para despertar essa curiosidade nas pessoas. Então aí você para pensar, entendeu? Será que eu estou mostrando o suficiente? Será que não é legal eu mostrar isso aqui, mostrar como que eu faço o meu trabalho? Para as pessoas irem me associando a isso, para elas lembrarem que eu faço esse tipo de serviço?
Por fim, a Marina, depois de ver esse story, ela entrou no seu perfil e foi lá no link da bio buscar mais informações. Você tem um link na sua bio? Esse link leva para um lugar que tenha mais informações? Porque, assim, às vezes, depende um pouco do modelo de serviço isso, né? Eu tô fazendo aqui uma jornada genérica, mas às vezes você no link só tem um contato por WhatsApp. Se a pessoa quisesse te mandar mensagem, ela podia te mandar DM, né? Talvez o WhatsApp não iniba um pouco a pessoa que não quer mandar DM. Então, você ter opções lá é bom, tanto de WhatsApp. Desculpa, porque eu recebi uma notificação aqui e me distraiu. É bom você ter opções no link da bio. Então, tanto um link para o WhatsApp, quanto também um link para um site com mais informações sobre o serviço, explicando como que faz para te contratar, porque isso facilita a jornada do cliente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que o cliente é preguiçoso. A gente tem que partir desse princípio sempre. Nem todo cliente é preguiçoso, né? Mas parta desse princípio. Assim, o objetivo aqui, quando a gente traça a jornada do cliente, é entender todas as formas que a gente pode facilitar muito a vida do nosso cliente. Porque se a gente coloca uma pedra no caminho, assim, ele já pode desistir de procurar a gente, entendeu? Então tá, você já entendeu o que é uma jornada do cliente, você já entendeu para que ela serve, né? Que é basicamente entender o seu cliente para facilitar a vida dele. E agora, por onde que a gente começa? Uma forma simples de começar, existem algumas possíveis. Uma forma simples de começar é pensar no seu cliente preferido. Procura, assim, aquele cliente que você tem um pouco mais de intimidade, que, sei lá, é seu cliente fiel, que é recorrente, já veio várias vezes, ou então até, sei lá, um cliente com quem você se sinta mais à vontade mesmo, e pergunta para ele como que foi exatamente o caminho dele até te conhecer. Isso pode te ajudar a começar a traçar uma jornada. Então, pergunta se ele recebeu indicação, se ele pesquisou no Google, se ele achou no Instagram, e começa a traçar a jornada a partir daí. Se você não tem um cliente, um perfil de cliente assim preferido, ou acha que, sei lá, às vezes a pessoa já te conhecia, né? Então é uma jornada um pouco curta, você pode começar com a seguinte pergunta: por onde as pessoas podem procurar o seu serviço? Podem vir a procurar? E aqui eu não estou falando de você, especificamente, a sua empresa, a sua marca. Eu estou falando sobre o seu serviço. Então, por exemplo, às vezes você é um arquiteto em Belo Horizonte. A pessoa pode ir no Google e pesquisar arquiteto Belo Horizonte. Ou então ela pode ligar para um amigo que reformou o apartamento recentemente e pedir indicação do arquiteto. Ou então ela pode procurar, estou pensando, às vezes ela nem procura o arquiteto ainda, mas vai no Pinterest procurar algumas inspirações já para o projeto antes mesmo de procurar um profissional. Dá para fazer esse exercício com qualquer área, assim, às vezes você tem uma papelaria, aí a pessoa vai pesquisar no Google, papelaria fofa. Sei lá, inventei. Papelaria, frete grátis. No caso de papelaria ou de loja online, o Google pode ser um bom lugar para procurar. Outra forma que as pessoas conhecem papelaria e produtos fofos é com gente compartilhando no próprio Instagram. Então você pode pensar, eu começo a ter várias ideias aqui. Alguém aí com papelaria querendo conversar comigo pra gente conversar? Mas enfim, por exemplo, né, se a pessoa te conhece pelo Instagram de outra pessoa, você pode pensar assim, talvez seja bom eu fazer um unboxing bonitinho, né? Colocar uma caixa bonitinha que dê gosto para a pessoa, para ela querer compartilhar, que isso faz com que as pessoas tenham interesse, né? Elas veem as pessoas compartilhando as stories dela e aí vai ter interesse no seu produto. Tenta entender, então, quais os lugares em que as pessoas mais vão procurar pelo seu serviço. E aí você pensa, será que você está presente nos seus lugares? Se é no YouTube, você tem um canal no YouTube? Se é no Pinterest, você mantém o seu Pinterest atualizado? Você publica no Pinterest? Se é no Instagram, no Google, vale para qualquer coisa. Pensa se você está presente nesses canais e de que forma você poderia estar presente. Depois, tenta pensar o que as pessoas esperam desse canal específico em que elas te procuraram. Então, por exemplo, se ela pesquisa no Google papelaria e cai no site, no seu site, o que será que elas esperam encontrar ali? Se é uma papelaria mais fofa, talvez seja um site fofo, né? Um site com cores bonitinhas, um site organizado, confiável, né? Tem que ser um e-commerce bem organizado. Se elas te procuram no Instagram, elas entram no seu feed, tem alguma coisa de trabalho ali ou é só foto pessoal? Às vezes a pessoa pesquisou, sei lá, pelo seu nome. Tem só foto pessoal ou mostra um pouco de como que é o seu serviço, do que você faz, dá abertura para as pessoas te procurarem, te mandarem mensagem para te contratar? Porque, por exemplo, se a pessoa pediu indicação, né? Eu vou lá, vou
vou reformar meu apartamento, peço indicação para um amigo meu que reformou o apartamento recentemente e ele me passa o nome de um arquiteto. Eu provavelmente vou pesquisar o nome desse arquiteto ou no Google ou no Instagram. E aí, se eu cair no Instagram, tem que ter alguma referência ali para eu conseguir pesquisar, para eu saber se essa pessoa é arquiteta mesmo, se não é só uma pessoa com um nome igual. Então, é bom pensar em todas essas possibilidades aí. Mas, enfim, eu estou viajando aqui. A primeira pergunta, então, é por onde as pessoas costumam procurar pelo seu serviço. E a segunda pergunta que você tem que fazer é o que elas esperam encontrar nesse lugar que elas foram te procurar. Terceira pergunta, que tipo de dúvidas que as pessoas costumam ter sobre seu serviço? Nesse lugar aí, nesse canal, né, que elas entraram para te procurar, você responde essas dúvidas? Tá claro para as pessoas? Então, por exemplo, como pedir um orçamento, ou, sei lá, se tem frete grátis para o Brasil inteiro, no caso da papelaria, no caso de uma loja online, se tem frete grátis, como que funciona o correio não, as entregas, se é por correio, se é por transportadora. Tô embolando a língua hoje, tá difícil de falar, meu Deus. E aí você tem que pensar aí, será que você tá respondendo todas essas dúvidas que as pessoas podem ter? E por fim, responde a pergunta também. Se essa pessoa que acabou de te procurar, que passou por toda essa jornada, tem interesse no seu serviço, quer te contratar, tá claro para ela como que ela pode fazer isso? Tem o link lá de como pedir um orçamento? Igual eu falei, né? Eu já respondi isso, já tinha respondido isso na pergunta 3. Gente, desculpa, eu estou desorientada hoje. O que eu posso fazer? Esse vídeo vai ficar um pouco confuso. Eu vou tentar fazer um resumão no final, tá? E como eu disse, a jornada do cliente, ela pode ter vários desdobramentos, assim. Não tem como a gente prever exatamente qual que é o caminho que uma pessoa vai fazer. Inclusive, eu fiz uma jornada, peraí que eu vou pegar aqui no meu computador, eu fiz uma jornada de cliente para um cliente meu recentemente, que eu acho que ela pode ser um bom exemplo. Para essa cliente em específico, ela tinha 3 tipos de cliente que ela percebia na empresa dela, né? 3 tipos de cliente com necessidades diferentes, perfis diferentes. Aí o que eu fiz aqui? A partir do perfil que ela me passou sobre cada cliente, eu entendi assim, eu fui pensar, né? Onde que é mais provável que essa pessoa aqui busque por esse serviço? Então tinha uma pessoa um pouco mais jovem, uma mulher ali na faixa dos 25, 30 anos. Aí eu pensei, essa mulher pode ser que ela procure pelo Instagram, né? Então, o Instagram é um ponto importante da jornada do cliente para essa pessoa. No Instagram, ela vai buscar informações. Aí a gente tem que pensar, será que tá claro, né? O Instagram tem informações que vão resolver as questões dessa pessoa? A partir dessas informações, ela ganha mais conhecimento, mais entendimento sobre o problema dela e isso leva ela a contratar o serviço dessa empresa. Só que aí, como eu disse, essa jornada pode ter desdobramentos. Então, por exemplo, essa pessoa, esse cliente, pode pesquisar o Instagram da empresa e encontra ali algumas informações, mas quer saber mais sobre aquilo ou quer saber se a empresa é confiável antes de qualquer coisa, então vai jogar o nome da empresa no Google. Então talvez a jornada do cliente saia do Instagram e vá para o Google. E aí nesse caso é importante você ter um site, você ter um lugar com informações, você ter um site que passa credibilidade. E tem até desdobramentos um pouco menos óbvios, assim. Por exemplo, eu tô com dificuldade de usar esse exemplo do meu cliente aqui sem dar informações sobre ele. Mas no caso do arquiteto, por exemplo, às vezes quem vai indicar o arquiteto é um mestre de obras que tem um relacionamento bom com o arquiteto. Ou às vezes é o engenheiro que vai tocar a obra. Então você pode até mesmo entender que um dos pontos mais importantes da sua jornada do cliente é o seu relacionamento com parceiros que podem vir a te indicar. Então, a jornada do cliente não é só essa coisa assim, não é só Instagram, ou site, ou YouTube, até a relação que você tem com as pessoas. Então, né, se o seu antigo cliente vai te indicar, se um parceiro seu vai te indicar, até isso tem que ser levado em conta. Basicamente, então, para traçar a jornada do cliente, você tem que presumir aqui quais são os possíveis passos que um cliente pode dar para chegar até você. Parte sempre, sim, do momento em que ele entendeu um problema dele ou que ele viu o seu nome, né, e recebeu uma indicação sobre você. Parta desse momento e entenda quais são os possíveis passos que ele pode dar. Ele vai te procurar no Google, ele vai te procurar no Instagram, ele vai te procurar no Pinterest, o que for. Entende isso e vai entendendo assim, a cada novo passo, você pensa quais são as novas possibilidades. Você vai ver que você vai criando vários caminhos que se entrelaçam assim, mas fica tranquilo
que, como eu disse, é uma questão um pouco de experiência, assim, quanto mais experiência você tem com clientes e traçando, né, jornadas do cliente, mais fácil fica de você traçar a sua e dela ser cada vez mais assertiva. E um lembrete importante aqui é que na hora que você traça essa jornada, pode ser que você encontre vários pontos de melhoria e a gente não consegue abraçar o mundo, tá? Então fica tranquilo, se você encontrar várias coisas que você tem que melhorar, sinaliza quais são elas e pensa, o que eu consigo fazer agora? O que eu consigo melhorar agora? Então, às vezes, você não consegue, por exemplo, investir num site, mas você consegue colocar um link na bio mais organizadinho. É o que dá para fazer agora e tá tudo bem. Você escolhe as prioridades e assim que possível você melhora os outros pontos. Vou encerrar esse vídeo te convidando a se inscrever aqui no canal, porque eu vi lá nas minhas métricas que grande parte das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas, então vou te convidar a se inscrever aqui para você receber os próximos vídeos e te convido também a me seguir lá no Instagram, que a troca é mais dinâmica. A gente consegue conversar melhor por lá, tá bom? Obrigada!